Olá, estamos começando mais um Brazilian Leather Talks, que é o videocast do CICB e do projeto Brazilian Leather, uma parceria do CICB com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil. Aqui a gente fala sobre negócios, projetos, sustentabilidade, tudo que está aí no horizonte do couro brasileiro, da indústria do Brasil, para promover o nosso material aqui no mercado interno e no mundo. Hoje nós estamos recebendo Carlos Obregon, novo presidente do Conselho Diretor do CICB. Bem-vindo. Obrigado mesmo. Vamos então, meu chefe, né? Meu chefe, presidente do Conselho Diretor do CICB. É companheiro, colega. Colega. Isso. Aqui do CICB. Então a gente já vai começar contando um pouquinho, eu quero saber de ti, Carlos, um pouco da tua trajetória. Além de presidente do Conselho Diretor do CICB, é um cargo, é uma função. Tu tens um trabalho, uma profissão, um cargo em outra organização. Conta um pouquinho do teu panorama atual profissional. Bom, vou contar um pouco da minha história. Eu sou gaúcho, né? Natural de Santo Ângelo. Santo Ângelo. Santo Ângelo, nasci em 61, então tenho 65 anos. E a minha vida toda foi, do ponto de vista de formação escolar, foi no Rio Grande do Sul. Fiz faculdade de Engenharia Elétrica em Santa Maria. Concluí em 84 e depois eu trabalhei meio próximo de um ano no Rio Grande do Sul como engenheiro, e daí eu mudei para São Paulo, para Campinas. Minha família, meus pais moravam lá, onde eu comecei a fazer mestrado na Unicamp. Tá. Então aí lá eu conheci, tinha amigos que eram parentes do Arnaldo Friso, que nesta época trabalhava no Curtume Cantuzio. E aí foi o primeiro contato que eu passei a ter com a indústria do couro. Não vem então da infância, a família não tem de família de curtidor. Não, da infância eu só lembro lá em Santo Ângelo do Baço, que era um curtume que tinha lá e tal. Mas além do sapato, pouca experiência ou conhecimento sobre a indústria eu tinha, até ser convidado para conhecer o Cantuzio, o Curtume Cantuzio, que era um curtume de sola. E isso aí foi em início de 86, e foi quando também o Arnaldo, mais outros amigos, colegas, surgiu a ideia de construir a Braspelco, e eu fui o primeiro funcionário da Braspelco. Aonde? Onde era a Braspelco? A Braspelco nasceu originalmente em Santo Ângelo, em Uberlândia, tá? Minas Gerais. Minas Gerais, que tinha justamente o modelo brasileiro de curtumes integrado. Nesse momento estava mudando. Ou seja, o curtume integrado é aquele que recebia a matéria-prima desde o princípio e até o final. Então, surgindo os curtumes de wet blue, mais próximas das novas fronteiras agropecuárias. Então, aí a Braspelco foi criada nesse conceito de estar trabalhando o couro fresco logo após o abate, transformando em wet blue, e tipificando esse produto em classes, tamanho, espessura. E foi esse o propósito do nascimento. Foi aí que a minha primeiro contato com couro. E qual era a tua função à época? Formado em engenharia elétrica? Seria uma parte industrial? Na realidade, o próprio Arnaldo, ele comentava que gostaria de implementar um pouco de um conceito de engenharia e não tanto da área técnica dentro de curtume. Então, por essa razão, ele estava buscando engenheiros que viessem a fazer parte da equipe. Mas, inicialmente, eu iniciei para construir a fábrica, porque não existia fábrica. Então, a fábrica é de Uberlândia, nós começamos do zero. E eu comecei, no primeiro momento, na construção da fábrica, na parte toda, definição de layout, estruturas de engenharia e tudo. E depois, aí, na realidade, sobre o aspecto assim, de formação do couro, eu tive 2 semanas de um curso customizado na escola de Estância Velha, onde eu aprendi em 2 semanas a parte mais didática, acadêmica do couro. Foi um intensivo, foi um intensivão. Foi intensivo. Depois foi aprenda fazendo, né? Junto com o pessoal, no dia a dia. Isso em meados dos anos 80, então, essa transição. 86. Na realidade, foi 86, a empresa começou a operar em final de 86, começou a operar em 88. Certo. E nesses 30 e tantos anos, por onde... 40 anos, né? 40 já, 40 já. Por onde, como é que evoluiu? Como é que se desenvolveu a tua carreira? Passou por vários setores, várias empresas? Teve alguma experiência fora? Na verdade, eu tive 21 anos que trabalhei na Braspelco. Depois eu trabalhei próximo de 4 anos no frigorífico Mataboi.
tinha quatro unidades frigoríficas, né? A base dele era em Araguari, Minas Gerais. E eu estou na JBS desde 2010. Então, estou para 16 anos dentro da JBS, na divisão couros. E qual é a tua atividade na JBS hoje? Na JBS, eu comecei inicialmente com as atividades na diretoria de Wet Blue e matéria-prima. Isso quando eu entrei, fiquei 4 anos. Depois eu fiquei mais próximo de 3 anos na área industrial como um todo, de semi, acabado, blue. E em 2016 eu comecei fazendo a gestão das operações que a JBS absorveu com a incorporação da Zenda. Então, as operações que a JBS tinha no Uruguai, na Argentina, México e Alemanha. E estou nessa gestão até hoje. Certo. Então, acompanhando e, logicamente, tu participa, tem todo um trabalho de equipe que você participa aqui, mas mais diretamente do ponto de vista de responsabilidade, essa é a minha responsabilidade mais direta. Tá, com as operações que estão fora, vinculadas à Argentina, Uruguai e México e Alemanha. E agora, então, desde março, presidente do Conselho Diretor do CICB. Corretamente. Tem esse desafio aí que foi assim que eu fui convidado e aceitei assim dar esta contribuição para o setor do ponto de vista de estar ajudando no processo de, digamos assim, de reposicionamento, talvez, do couro nesse momento que nós estamos passando. Então, vamos falar sobre isso. Então, quais são os guias? O que você imagina que seja a sua visão para o trabalho do CICB, para a equipe executiva do CICB, da qual eu faço parte, inclusive, para os próximos anos? Bom, eu vejo assim que eu participo de uma forma indireta do CICB, ou de ações do CICB, desde o início dos anos 2000, um pouco antes. Foi com todos os trabalhos que foram feitos de desenvolvimento do programa de melhoria do couro cru, que justamente o Brasil, naquela época, ainda não tinha uma indústria frigorífica exportadora tão atuante, e nós tínhamos assim uma matéria-prima que ela tem problemas do ponto de vista de natureza, né? Por nós estarmos numa região de clima tropical, mas tinha problemas especialmente gerados depois do animal sair da fazenda, que é aspectos de transporte, problemas de pré-abate, problemas na remoção do couro, no transporte do couro, de conservação, furo, raias. Então, o programa de melhoria do couro cru no Brasil, a gente implementou, foi justamente para poder o Brasil dar um salto para poder atender outros mercados que antes não atendia de uma forma tão direta, que é o couro para estofamento, tanto mobília quanto automotivo. E o Brasil, nesses anos, vem desenvolvendo de uma forma muito forte nesse segmento. E eu acho que nós, sim, que anteriormente tinha mais uma participação mais forte no calçado. Eu acredito assim que, considerando as condições futuras, onde você tem uma população mundial crescendo numa relação inversamente proporcional ao que nós temos de oferta de couros, ou seja, cada vez nós temos menos couros por habitante. O Brasil desfruta de uma posição extremamente importante como um produtor e um ofertante mundial desse tipo de produto. E nos últimos anos o que a gente tem visto é uma desvalorização do produto. Eu vejo assim que, do ponto de vista assim, de mídia, muito aquilo que vai se falar de curtume, se fala muito pensando em curtumes de antigamente. E se você verifica, faz uma pesquisa no Google, ou menos fazia antes, o que vinha lá são os curtumes bem antigos, talvez lá acho que Marrocos. Marrocos. Né? Essa imagem está em todos os lugares. Ainda esta semana, eu estava vendo uma reportagem que saiu sobre a questão da IUDR, e uma imagem que veio de couros foi de couros pendurado num varal na Nigéria. Isso aí que estava assim, fazendo a ilustração do que é a indústria. Então, quando você pega para um novo consumidor, um jovem, que não tem talvez uma vivência sobre uma condição, às vezes, de identificar um produto couro e não couro, ele vê aquilo lá, é uma imagem que choca. E, na realidade, a indústria de curtumes, ela profissionalizou, ela melhorou, ela tem uma condição, tem estándares extremamente exigentes, e não é este o retrato.
E eu vejo assim que, como eu estava comentando com você antes aí, uma inverdade, muitas vezes repetida, ela passa a se tornar uma verdade. E quando você não contesta, eu acho que a indústria de curtumes, e aí não, quando eu falo de curtumes, não é só curtumes, é curtumes e frigoríficos, porque na realidade, quando há uma desvalorização do produto, o frigorífico, que é o fornecedor imediato, ele também acaba perdendo. Então a cadeia produtiva, de uma forma geral, perde. E quando a gente fala de cadeia produtiva, a fortaleza de uma cadeia produtiva é a fortaleza do elo mais fraco. Então não adianta eu ter elos extremamente fortes e alguns elos fracos. A cadeia vai romper quando dá aquela, digamos assim, aquela resistência do elo mais fraco. Então a gente precisa fortalecer isso. Fortalecendo, comunicando de uma forma correta as questões que hoje a indústria do couro tem como atenção, a questão de toda a parte, desde a origem da matéria-prima, a rastreabilidade, os cuidados de processo, as questões químicas, o uso racional dos recursos utilizados para a transformação do couro. Então, isso são pontos assim, extremamente importantes que a grande maioria do consumidor final, porque o nosso negócio é B2B, ele não entende. E às vezes ele acha, como se falasse no passado, talvez há mais de 100 anos atrás, ou coisa assim, que o couro era talvez o produto mais importante do abate, porque servia para uma série de produtos. Na realidade, o couro hoje representa menos de 1% do valor do animal e tu abate em razão da proteína, em razão do alimento. E o couro é um subproduto que ele deve ser devidamente transformado e é um bem super útil para todos nós. Tanto é que grande parte dos produtos alternativos hoje, eles procuram copiar o couro. Inclusive tem nome de couro, de alguns artigos em couro. Então, quer dizer, mas eles não têm, quando você vai verificar a questão, por exemplo, da origem ou da composição do produto, quanto deles, e eles se dizem mais, talvez, ecológicos, sustentáveis que o couro. E aí tu vai verificar grande parte da composição desses produtos são fonte base petróleo, materiais fósseis, né? Então, quer dizer, isso é um contrassenso. E nós, da indústria de curtumes, não nos posicionamos e, digamos assim, reposicionando essa situação. Acho que esse processo de comunicação, ele precisa ser feito. E talvez, quando eu estou falando, não é só feito por uma entidade da cadeia produtiva, feita por toda a entidade da cadeia produtiva. Porque um frigorífico, se não tem uma destinação correta para o couro, ele para de abater. Ele tem que dar uma destinação para o couro. E é um passivo para ele, é um problema para ele. Eu diria assim, não é um passivo, é um produto que ele precisa receber uma valorização adequada à origem. Isso aí tem a ver com a comunicação com o mercado, com o consumidor. Não, e isso que você falou é muito importante. A gente tem que... E não é só a entidade. A gente entende que todo mundo tem esse papel, todo mundo que é da indústria tem esse papel de educação do couro. Porque às vezes a gente pode ir numa loja e algum vendedor nos oferece um produto de couro sintético, que é uma expressão que não existe. É nosso papel também fazer essa correção. A gente no Brasil tem a lei do couro, que é uma lei que existe desde 1950, que proíbe o uso de expressões como couro sintético e couro ecológico. O CICB tem um trabalho muito extenso já há alguns anos de educação com influencers, com e-commerce, com marcas. Então, para abrir diálogo e educar as pessoas sobre essas questões. Mas é realmente um trabalho imenso. Como a gente trabalha B2B, a gente tem todo um mercado de consumidores para poder dialogar, para abrir espaço de conversa. Mas, de fato, é um desafio e eu fico feliz que o CICB tem já, há mais tempo, tem essa visão de investimento em comunicação para esse fim, mas eu fico feliz que nossos próximos anos, isso se mantém, isso tem um papel que vai continuar. Mas aí até talvez tenha um papel também que as próprias ONGs, né? E aí de uma forma errada elas atacaram o couro e aí elas têm um poder de comunicação com esse consumidor jovem e, de certa forma, transmitiu uma visão e um conceito que ele acaba fortalecendo muito essa questão do couro como um mal na cadeia. E, na realidade,
O mal é você não dar essa destinação, é você valorizar aquele produto que vem da, da, de fontes não renováveis. Porque o couro ele é fruto de uma cadeia onde tem uma circularidade do ponto de vista de reutilização de produtos, e não é ele o fruto da, digamos, foco econômico da pecuária ou da indústria frigorífica. Ele é justamente vem a absorver um produto que, se não der uma boa destinação, ele acaba sendo um passivo, como você falou. Sem dúvida. Nosso desafio é mostrar, pulverizar, multiplicar a informação de que o couro é uma joia da natureza. A gente está dentro de uma cadeia circular, da economia circular, mas ele é um produto natural. Então, é um valor que a gente tem e que precisa ser reconhecido como tal. Então, está tudo inverso, está tudo contrário. As pessoas têm valorizado muito a questão do sintético como algo sustentável e que não faz sentido. E, na realidade, aí tem até um ponto, né? Porque o couro é proteína pura, né? E tanto é que tem crescido muito a questão de demanda de colágeno, de gelatina, e que a base é 100% matéria-prima origem do couro, ou couro bovino, ou couro da parte de suínos, ou então de ossos que são produzidos. E, na realidade, esse consumidor hoje está usando, esse jovem, ele usa, aprecia esse produto, e, na realidade, às vezes até... E o couro ele não faz, de repente não dá o mesmo grau de valorização com um produto para ele usar no dia a dia. E talvez a moda também tenha fortalecido muito essa questão de mudança muito rápida, né? Sim. E o couro ele tem uma durabilidade muito maior, comparado com os produtos alternativos. Então, é quanto verificasse assim o seguinte, bom, se eu quero pensar em sustentabilidade, eu tenho que pensar num produto que tenha durabilidade, que ele possa durar por mais tempo e não simplesmente dure uma estação. E você mesmo que usa calçados, se tu compra algum calçado de produtos sintéticos, vai ver que ele tem uma determinada validade, desconsiderada a estação, que começa depois a degradar o produto, ter algum problema de escavamento, de perda da qualidade do produto, né? Então... Bom, não, concordo. E couro é muito mais bonito também. Um produto em couro é muito mais bonito. Não, eu não posso falar porque sou parte integrante da situação. Mas, enfim, eu na realidade estou puxando uma situação de esclarecimento, de educação. De informação. Então, a informação é como a gente comunicar, né, corretamente qual o papel do couro para a sociedade, para o consumidor, qual o benefício que ele traz. Gostei. Então, temos esse foco comunicação nos próximos anos com o CICB, com o couro do Brasil. Seguro. Carlos, a questão da comunicação, a sustentabilidade passa pela questão da comunicação também. Eu queria ouvir um pouquinho de ti, a tua visão sobre sustentabilidade, rastreabilidade, as questões de regulamento, que a gente está sempre muito sujeito a elas. Qual é a visão de investimentos ou de projetos para o CICB para os próximos anos nesse escopo? Bom, nós temos um programa brasileiro aí, né, que visa ter a rastreabilidade de toda a cadeia. Ele tem datas, ele tem sponsor, e nós apoiamos totalmente a questão de caminhar com o objetivo de ter a rastreabilidade de toda a cadeia. Sabemos que não é uma situação fácil, mas assim, tendo um pouco de conhecimento do que se passa no Uruguai, na Argentina, e também por toda, digamos assim, a cobrança que se teve sobre o posicionamento brasileiro e quanto ele representa para os outros competidores como, entre aspas, assim, uma ameaça do ponto de vista de potencial que tem, o Brasil está bem avançado nisso. Mas eu acho que a gente não, embora até possa ter aí, que tem a consulta pública da IUDR para tirar peles e couros da lei, o Brasil ele deveria continuar trabalhando forte para poder conseguir esta rastreabilidade, porque na realidade isso aí não, do ponto de vista assim, pensando em Brasil, se você tem uma rastreabilidade do couro, você permite ter uma rastreabilidade. Você tem até para contenções de problemas que possam ter em relação a alguma doença, alguma enfermidade, no sentido de atuar de uma forma mais precisa e dirigida para poder sanar o problema.
Isso permite, se você tem a partir do couro. Entendeu? Então, porque você vai saber de qual fazenda, de onde saiu tudo, você permitiria ter essa condição de rastreabilidade. Então, eu vejo que para o Brasil, do ponto de vista de status sanitário, como pecuária, é importante ter isso. Para a indústria de curtumes, também é super importante. Para o nosso consumidor, é uma cobrança que ele está fazendo. Acho que a gente... acredito que a gente tem condições de sair muito na frente a partir do momento que oferece isso de uma forma mais ampla, mais geral. Qual projeto é esse de chegar à rastreabilidade no Brasil em determinado tempo? É o PNIP. É um projeto do governo? É um projeto, veja bem o seguinte, ele envolve 15 entidades setoriais da cadeia produtiva que firmaram o compromisso de apoiar integralmente esse programa, da qual o Ministério da Agricultura está centralizado no Ministério da Agricultura. E como nós temos aí toda uma questão das exigências de determinados mercados, nós temos aí a consulta pública da IUDR, que no sentido de tirar peles e couros, tá? Mas eu acho que isso aí não deveria servir como uma decisão que conforte a nós continuarmos como está. A gente tem que continuar de uma forma bastante assim focada no sentido de conseguir até antecipar os prazos que foram definidos do PNIP. Aí precisa ter um envolvimento muito forte da cadeia, e logicamente o governo, através do mapa, tem que ter seu papel de centralizador, mas eu não vejo só como importante isso para o couro. Para mim, a importância maior é de dar uma robustez ao sistema, à pecuária brasileira do ponto de vista de controle sanitário. Porque se você tem uma condição de rastrear o couro em toda a sua cadeia, permite você, o país, ter um controle sobre algum problema que possa ter, alguma doença, de você atacar de uma forma muito precisa e certeira. Ou seja, você atacar o problema e solucionar. Hoje, se você não tem essa condição de rastreabilidade, você fica a dever um pouco sobre essa condição de como, ao ter um problema, como é que você vai atacar para poder solucionar. E você tendo pelo couro, você torna a nossa pecuária mais forte, ou seja, a questão do status sanitário do Brasil, para meu ver, dá mais robustez para o couro. Você tem as informações que o mercado está pedindo, que o consumidor atual está pedindo. Da onde veio o tênis, o estofado, o calçado que eu toquei? Da onde foi a origem? Qual fazenda? Qual animal? Ou quais lotes de animais, da onde vieram, que resultaram desse produto que eu estou usando? É um conhecimento que traz reflexo para uma cadeia inteira. Total. Então, reflexos não só comerciais, mas de sustentabilidade, de bem-estar animal, de segurança de mercados. Como eu falei, assim, né, é um status, dá uma robustez no status sanitário que você tem. Se você tem condições de controlar o couro em toda a sua origem, você permite ter um controle completo da fazenda, da cadeia. A gente teve entrevista antes com o nosso colega Ricardo Andrade, da sustentabilidade, aqui também no Brazilian Leather Talks, e a gente falou justamente sobre isso. Nossos últimos 3 anos, a gente acordava e dormia pensando em UDR, em rastreabilidade, que dentro em breve a gente espera que saia do escopo do anexo 1 do UDR. Mas foram 3 anos em que a gente cresceu muito. A jornada continua e vai continuar, tão intensa quanto foram esses últimos anos, mas nós crescemos e esse é o nosso objetivo, o aprimoramento contínuo em todas as ramificações. Então, a gente falou de comunicação, que a gente vem já trabalhando comunicação do couro há bastante tempo, mas vai continuar, a gente quer sempre melhorar. Fortalecer, exato. Sustentabilidade é a mesma coisa. Vamos falar um pouco de tecnologia, porque a gente está vivendo hoje em dia muito o mundo da inteligência artificial. Esse foi o tema do nosso último fórum de sustentabilidade do CICB, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. E está sendo usada para tudo, em especial para memes e piadas na internet. A gente está gravando esse videocast na época da Copa do Mundo, o Brasil foi eliminado ontem, mas tem sido muito usada. A gente quer saber um pouquinho da sua visão sobre tecnologia na indústria do couro. Como é que você enxerga o Brasil nesse momento e o mundo do couro sobre inteligência artificial e tecnologia? Bom, é uma tecnologia muito recente, né? Então você fazer determinados comentários sobre ela pode ser às vezes um pouco precipitado. Falando sobre a questão da indústria do couro,
é uma indústria caracterizada por uso intensivo de mão de obra. Não tem como você pensar em... É muito difícil você automatizar determinadas atividades dentro do curtume. Então eu vejo que a questão da inteligência artificial, no primeiro momento, ela entra muito nas áreas, digamos assim, mais de administração, de comércio, ou seja, na comunicação. Parte de comunicação, ou seja, de você criar mecanismos. Porque não tem, eu não vejo nesse momento como ela poderia estar interferindo no conceito de fazer. Na produção. Na produção. Mas mais no conceito de buscar alternativas, de pesquisar, de ter velocidades mais rápidas para determinados questionamentos que hoje, às vezes, você leva tempo para poder ter. Então, e a partir do momento também que você tem essas informações com acesso mais rápido, te permite conhecer algumas coisas de mercado, como tendências de consumo, tendências futuras do ponto de vista, especialmente de demandas de produto ou não, entendeu? Seria então, muito ligado à gestão e dados. Corretamente. Eu vejo assim, posso estar errado. Ainda hoje mesmo eu vim escutando, né? Então tem aí os IPOs para abrir das duas empresas maiores que se tem no mercado, e aí tem uma discussão com as outras, digamos, inteligências que tem no mercado, até que ponto o valor que estão se atribuindo a elas é de fato um valor real, um valor às vezes um pouco superestimado, né? Que é o GPT e o Cloud. Entendeu? Então, será que eles têm todo esse valor? Então se discute se vai abrir o capital agora. São negócios de acima de $1 trilhão. Então, quer dizer... São negócios muito novos, não tem como você se valer isso mesmo. Assim. Mas temos que avaliar. Eu acho que a indústria tem que estar atenta. Nós precisamos pensar um pouco diferente. Não adianta continuarmos fazendo as mesmas coisas que vimos fazendo até agora e não pensar se tem como fazer melhor, mais rápido, mais eficiente. Mais otimizado. Então, eu acho... Tem que ter esse ponto de atenção, é muito importante. A indústria não... É uma indústria que tem sua caracterização já de muitos anos, mas ela tem que se modernizar. Verdade, não, mas é uma das belezas da indústria do couro, essa humanidade. Então, é uma indústria muito rica de humanidades, mas, de fato, a gente não pode ficar alheio ao que está acontecendo. A inteligência artificial é uma realidade. E, bom, na comunicação ela está sendo muito usada. Total. Para facilitar processos, para dar agilidade a processos, que às vezes a gente teria uma semana de tempo, hoje em dia a gente consegue executar algo em um dia ou dois. Então, mas é uma tecnologia, é um canal que a gente tem que ficar muito atento. Tem que tomar cuidado também, né? Porque é verdade, é verdade. Pode se surpreender com essa velocidade, às vezes é uma informação não tão precisa, mas... Não tão precisa e não tão boa, não tão adequada. Eu sou muito conectada com humanidades enfim, mas é preciso estar atento, um olhar atento à tecnologia. Vamos falar de um outro ponto agora, muito ligado com o couro brasileiro, que são as exportações. Os mercados alvo, o Brasil exporta, né, dos dados do CICB, entre 70% e 80% de toda a produção do couro. Então, é inegável a importância, nosso foco em exportações para os próximos anos. Eu queria um pouquinho da sua palavra sobre isso. Não tem como o Brasil ele tem uma super oferta considerando somente o consumo interno. É logicamente que talvez como brasileiro nós pensássemos em não exportar tanto couro, mas talvez exportar mais artefatos, materiais em couros que gera valor na cadeia, gera emprego e seria importante também para a indústria local. Mas muitas vezes você não consegue fazer isso. O Brasil já foi um grande produtor de calçado no passado e hoje é um importante, mas não tanto quanto foi no passado. Então, esses 70%, 80%, digamos assim, do excedente de couros brasileiros tem que ser exportado. Logicamente que para o CICB, ou para o Brasil, digamos assim, quanto tiver de maior valor agregado, melhor. Nós temos hoje aí um percentual que vem crescendo de couro exportado salgado, que faz parte do balanço de matéria-primas que acaba sobrando. Então, hoje o Brasil tem exportado aproximadamente aí uns 500 mil couros salgados por mês. Os outros, uma boa parte tem blue,
e outra parte semi-terminado e terminado. O CICB, até pela questão do próprio projeto Apex, que é um projeto que é muito importante para a entidade, que gera condições do Brasil estar mantendo e crescendo esses mercados. Não tenha dúvida que nós devemos continuar a incentivar a busca desses mercados que já existem e também prospectar outros. Mas não tenha, eu acho que assim, a própria indústria também tem que repensar de o que exportar. Será que a gente não consegue daqui um pouquinho também agregar alguma coisa a mais nesse produto que está sendo exportado? Como então, que é? Nós temos hoje, o Brasil é grande exportador, acaba exportando blue, acaba exportando também raspa, acaba exportando também semi-acabado. O quanto a gente conseguiria daqui um pouquinho agregar um pouco mais aqui no Brasil? Exportar mais acabado, talvez? Eu nem chamo de acabado, produto de valor agregado. Aí como a gente pode trabalhar digamos, desenvolver projetos com esse objetivo? Não é algo fácil. Eu sei que, nesse sentido, necessita, porque nós não temos, como nós estamos falando, é um negócio B2B. Então, quer dizer, você tem que estar bem inserido nesse processo para poder estar trazendo algum negócio que possa agregar um pouco mais aqui no Brasil. Mas eu acredito que dentro do projeto Apex, de estar buscando novos mercados, nós devemos estar com o CICB buscando alternativas, e como eu estava comentando antes na questão da inteligência artificial, ela pode nos ajudar muito, inclusive até de prospectar que mercados às vezes poderíamos estar atuando e não estamos. Certo. Bom, e agora então, ainda falando sobre mercados, barreiras comerciais, a gente falou um pouquinho de UDR antes e está rolando agora toda a questão dos Estados Unidos também. México também, se comenta muito no México ter também algumas barreiras de restrições à exportação de couros semi-acabados e acabados, né? Então, na realidade, digamos assim, um negócio que os Estados Unidos começou, né, a impor essas restrições aí, né? E alguns países estão fazendo ou se comenta em fazer algo parecido. Eu acho que é um desserviço que faz ao consumidor, porque isso aí com certeza vai encarecer o produto final. Porque nem todos os países têm a condição de transformar um pouco. Nós estamos falando antes sobre agregar valor e ter novos mercados. É uma cadeia muito extensa, muito ampla. Então, qualquer coisa que você vai fazer, ela requer tempo, requer um estudo, requer planejamento. Então, você impor tarifas, na realidade, num primeiro momento, que vai encarecer produto, leva a encarecer produto para o consumidor final. O próprio consumidor final. Então, o Brasil não tem nenhuma restrição à questão das exportações dos couros em nenhum estágio, então nós temos que trabalhar para que tenha, de fato, né, esta condição, a reciprocidade por parte dos outros países. Essa condição que a gente busca, né, nas relações que nós temos entre a entidade, com o governo, busca ter digamos assim, essa condição para poder estar trabalhando nos mercados que atuamos. O CICB tem um diálogo, uma proximidade muito grande com entidades como a CNI, que também é a Confederação Nacional da Indústria, que tem uma visão muito próxima da nossa para várias questões, inclusive essas de barreiras e questões geopolíticas. Então, e entidades congêneres também. Semana passada eles tiveram uma reunião, se não me falha a memória, em Washington, Nova York, sobre a questão justamente onde foram defender, acho que tinha uma consulta pública onde a CNI foi fazer defesa de vários segmentos lá com relação à questão do porquê não tarifar. Então, qual a razão? E o couro, através da a CNI estava representando o CICB neste evento. Exato, abarcando também o couro. E, eventualmente, nós temos representantes do CICB também em missões do gênero. Sim, seguro. Vamos falar, então, agora do mercado interno. Falamos bastante de exportações, que é um mercado muito importante, mas o mercado interno também é forte ainda. 20% do couro ainda fica aqui no Brasil. A gente, como você falou, a gente teve essa participação muito grande do calçado, quase total do calçado no passado, mas a gente tem mercados já diversificados também com o segmento automotivo e moveleiro no Brasil.
Queria que falasse um pouquinho, então, da nossa parceria, do nosso trabalho aqui no Brasil. Eu estava vendo as estatísticas da Abicalçado. Em 2000, a produção de calçados no Brasil de exportação, se não me falha a memória, próximo de 50% era em couro. Em valor? Em valor. E o ano passado, acho que fechou próximo de 12% ou 14%. Ou 12%, um negócio assim. Eu assim, acredito muito, né, no trabalho do mercado interno, de tentar desenvolver negócios que não só para atender o consumidor brasileiro, mas também para que se agregue valor aqui, se exporte os artigos. É um mercado importante, além do mais, também serve como uma base de desenvolvimento, porque tem uma estrutura industrial bastante efetiva, bastante assim tecnificada, né? E eu, assim, tanto quanto o mercado interno merece a atenção da entidade. Ou seja, fazendo um trabalho com as outras entidades, no sentido do que pode ser feito de forma conjunta, não só com calçado, com móveis, com artefatos, tudo isso aí nós temos que buscar alternativas para desenvolver aqui internamente. Perfeito. E por falar em mercado interno, por falar em Brasil, a gente vai falar dos nossos eventos aqui no Brasil, que o CICB organiza. O próximo que vai acontecer em breve é o Inspira Mais. A gente está na semana do Inspira Mais aqui em São Paulo. Então, Carlos Obregon estará no Inspira Mais. Já visitou certamente, já foi em outras edições. Sim, já fui. Mas devo estar lá amanhã à tarde e na quarta-feira. 2 dias de Inspira Mais? Amanhã à tarde, mais no final, talvez, né, porque tem os compromissos, mas na quarta-feira devo estar lá, sim, seguramente. Mais precisamente na quarta-feira devo estar participando. O Inspira Mais é um evento realizado pelo CICB com outras entidades, um evento muito conectado com moda, com tendências, com inspirações e pesquisa para o desenvolvimento de coleções de calçados, bolsas, moveleiro, em especial aqui no mercado interno, mas também a gente tem visitantes de fora. Ocorre sempre em São Paulo, em Porto Alegre, alternadamente. É um dos grandes eventos que a gente foca aqui na indústria, né? Fazer movimentar essa cadeia da moda do Brasil, onde a gente está, onde está a nossa inteligência, onde estão as nossas pessoas. E o outro evento também aqui no Brasil, organizado pelo CICB, é o Fórum CICB de Sustentabilidade, que vai ocorrer no dia 10 de março de 2027, dentro da feira FIMEC. E o nosso próximo tema é descarbonização. Eu queria que o presidente falasse um pouquinho de suas experiências prévias. Já esteve no fórum, já foi palestrante, já foi debatedor de outras edições? Na realidade, o fórum ele começou com uma conversa minha e do Belo, quando ele estava iniciando no CICB. Essa informação eu não sabia, então vamos falar sobre isso. Não, foi justamente quando o Belo assumiu a presidência executiva do CICB. A gente estava discutindo de programas que a gente poderia estar desenvolvendo, e na época surgiu a questão da sustentabilidade e tal, como um assunto muito em evidência para o setor, e da importância de se desenvolver algo aqui que viesse a debater o assunto. Isso lá em 2012? Em 2000, eu não sei se 2013, quando foi o primeiro. O primeiro foi 2012? Foi em 2012, então. Foi isso aí. Então lá começou a gênese do que a gente tem hoje em dia, que é um grande evento. A gente tem quase 500 pessoas a cada edição. Então foi uma questão, então, para ver o que estava acontecendo na indústria, para onde ia. Foi um primeiro evento que foi uma sugestão do Belo. A gente trocou uma ideia, disse, eu acho que é importante, vamos em frente, porque na realidade nessa época o CICB passou por uma reestruturação, e eu participei de uma forma que eu estava na JBS. O Roberto Mota, nessa época, assumiu a presidência do CICB, e a gente precisava organizar a entidade. Até porque eu comentava na época com o Roberto, Roberto, não existe uma empresa forte num setor que é fraco. E a entidade ela precisa ser fortalecida, porque ela é que representa as empresas perante várias entidades, perante o governo, etc. Então nós precisamos pegar e entrar no CICB e reestruturar ele, porque naquela época ele estava passando por um momento bastante difícil, inclusive até de sobrevivência. Então a gente fez todo um plano para poder recuperar a entidade, e foi bem sucedido. Foi bem sucedido, estamos bem sucedidos nesse sentido, né? Porque naquela época estava
bastante difícil. Então, o primeiro fórum foi criado com esse intuito de tentar reestabelecer essa comunicação, a entidade com o setor, com os diferentes interessados, né? E aí foi que foi criado o primeiro evento. Eu acredito assim que é extremamente importante esse evento que vai ser desenvolvido agora no próximo ano, em março, né? A descarbonização, a gente está falando a todo momento aí, né? De repensar o que estamos fazendo. Não adianta continuar fazendo o que viemos fazendo no passado. É estudar alternativas que possam estar contribuindo para poder ter um futuro melhor. Então, eu vejo que este fórum ele serve como um elemento provocador, ou seja, mexer na zona de conforto, no sentido de chamar os diferentes entes da cadeia, curtumes, indústria química, fabricantes de máquinas, né, a repensar o que podemos fazer de forma diferente. Menos energia, menos água, menos produtos menos que tenham um impacto menor do ponto de vista ambiental. Então, não tenha dúvida que a indústria tem que estar pensando nesse sentido de como ir melhorando. E o fórum ele serve para isso, para ser um elemento provocador, entendeu? De buscar trazer ideias, de colocar posições novas que o mercado está exigindo. Tu pega mesmo o mercado brasileiro fala de descarbonização, né? E tem o projeto do governo federal. E é lógico que do ponto de vista assim, eu até estava fazendo esses dias uma análise, né, o quanto um revestimento em couro e um revestimento em produto não couro pode contribuir do ponto de vista de ter ou não uma maior, digamos assim, CO2 por quilograma na construção do veículo, entendeu? Sim. Porque na realidade o que a gente está discutindo aí, quando está falando de revestimento, na construção do veículo. Uma parte. Então é uma parte. É pequeno, mas ela também é significante, do ponto de vista se você for medir e tal, né? Então eu acho que cada vez mais o consumidor vai querer saber, né? Aquilo que ele está usando, quanto está consumindo. Hoje você está voando e assim já vem a proposta, você quer neutralizar o teu impacto do ponto de vista de CO2, então eu acho também, acredito, né, que o couro tem que estar pensando isso aí de uma forma muito ativa. Temos então aqui um co-criador do fórum. Um apoiador. Um incentivador do fórum, que a gente sempre fala que o fórum é o nosso encontro de ideias. E a gente tem o tema dele, o nome é sempre Fórum de Sustentabilidade, mas as ideias podem vir de todos os lados, né? Como eu te falei, esse ano o nosso tema central foi inteligência artificial. E ele também ele é um propulsor de conhecimento, de soluções, mas a gente também acha que ele é de relacionamento. A gente encontra as pessoas no fórum. Há pessoas que só se encontram uma vez por ano nesse evento. Então é cliente, é fornecedor, parceiros, colegas, amigos. Então é um momento, não vou dizer que é de festa, porque a gente está trabalhando no fórum e a organização nos demanda bastante, mas é um momento de reencontros, de humanidades como... Conexão, exato, boa palavra, conexão. Bom, Carlos, Charles, quanto tempo a gente tem ainda? A gente tem 3 minutinhos. 3 minutos? Tu vai nos cortar daí em 3 minutos? Meu Deus, então vamos rápido. Minha última pergunta, Carlos. Se tudo der certo, se a gente tiver todas as condições, tiver tudo, como é que você imagina o couro brasileiro nos próximos anos, no futuro? Aonde pode estar o couro brasileiro? De que forma você vê isso? Eu tenho que falar que é melhor que hoje. Como é que ele é? Como é que ele seria melhor que hoje? Não, vamos lá. Se você verificar estatisticamente o couro, matéria-prima couro, ela sempre teve uma representação muito importante na formação do custo do produto. Então, se você pegar lá, eu estava vendo essa semana, o próprio Belo mandou lá a composição do TR1 e quanto a matéria-prima participava dessa formação desse custo. Era em torno de, 70, 60 e poucos por cento. E hoje está abaixo de 20 ou 20%. Então, não é que eu esteja que era um produto mais caro,
eu quero que tenha um produto que seja mais valorizado, porque que tenha um apelo maior pelo mercado, que tenha uma valorização maior. Porque, na realidade, hoje ele está numa condição de valorização muito baixa. E quando você tem um produto com valor muito baixo, como é que você trabalha melhorias? Como é que você trabalha... E como é que você tem um produto com valor tão baixo e ele tem um apreço do ponto de vista para muitos consumidores com um valor nobre, um produto que todo mundo quer, que é isso. Mas não é o que acontece na realidade. Então, eu vejo que a indústria nos próximos anos ela tem que se reposicionar, se comunicar melhor, esclarecer muitas inverdades que foram atribuídas ao produto, para verificar se ele passa a ter um apelo, como se fala aí da questão de ser sustentável. Ser sustentável é usar mais couro, que é um produto circular, é um produto que tem digamos assim, uma característica de origem natural, diferentemente dos outros, que aliás os outros procuram imitar. Exatamente. Então vamos, bastante trabalho. Então, mas é possível. É possível, não é fácil. Não é um trabalho de é um trabalho de equipe, e que talvez não é só Brasil, porque isso que está ocorrendo não ocorreu só no Brasil, ocorreu no mundo todo. Então, uma realidade que não é... Os desafios são os mesmos em outros países, não é uma exclusividade nossa. Resguardada proporções, etc., mas é a mesma, o desafio é o mesmo, o problema é o mesmo. Presidente, obrigada pela entrevista, obrigada por aceitar estar aqui conosco, foi uma satisfação a nossa conversa, gostei muito. Obrigado a você, espero que tenha esclarecido alguns pontos aí assim, e fico à disposição para o que vocês demandarem mais aí, tá bom? Foi ótimo, obrigada. Obrigado a você. Pessoal, obrigada, até a próxima.